Tudo bem com vocês, meus alunos? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar regência nominal. Vocês perceberam que quando nós estudamos crase, para que ela ocorresse, deveria haver um termo determinante e um termo determinado? Pois é, na regência isso também vai ocorrer, tá? Essas denominações vão ser chamadas de termo regente e termo regido. Na gramática, existe uma relação entre os termos de uma oração que é muito semelhante à condução de um maestro quando ele faz uma orquestra, em que ele é o regente e a orquestra é regida por ele. O termo regente, ele necessita do termo regido para ter um sentido completo. Quando o termo regente é um verbo, nós temos a regência verbal, já estudada por nós. Quando nós temos um substantivo, um adjetivo, um advérbio, temos a chamada regência nominal. Nesse caso, ele rege o complemento nominal. A ligação entre o termo regente e o termo regido na regência nominal é sempre feita por preposição, ok? Como vamos ver agora no exemplo. Olha só, pessoal, como eu havia comentado com vocês, nós temos aqui dois exemplos. Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Então, necessidade é o termo regente e de uma educação melhor vai ser o termo regido, tá? Por quê? Porque de uma educação melhor está complementando a palavra necessidade. Percebe-se a necessidade do quê? Observem o uso da preposição de, tá joia? Olha o exemplo abaixo. Não sou favorável a esta reforma previdenciária. Ah, professora, por exemplo, vocês podem estar se perguntando por que eu tenho que usar o artigo, ou a preposição, no caso aqui do a, ao invés da preposição de, Porque favorável pede preposição a. E é isso que nós vamos verificar na regência nominal. O uso de algumas preposições específicas para determinados substantivos, adjetivos e ou advérbios, tá joia? Vamos verificar, pessoal, mais alguns exemplos. Olha só essa oração. O aluno tem direito à prova de biologia. Observe, direito é um substantivo e ele vai pedir a preposição a, Porque quem tem direito a algo. No caso aí, a prova de biologia. Então, esse a prova de biologia vai ser o termo ao qual que vai complementar o substantivo direito, certo? Olha o seguinte exemplo. As vitaminas são úteis à vida. Úteis está como adjetivo e também vai pedir preposição. A vida vai ter crase, por quê? Substantivo feminino, Então, úteis a algo, no caso aí, a vida. O delegado ficou próximo à viatura, próximo também, advérbio, e vai ser complementado pelo termo a viatura, que também é um substantivo feminino e vai ser necessário o uso da crase, Lembrando que a crase é a junção do artigo a mais a preposição a, ok? Então, olha só, como eu falei para vocês, nós temos aí alguns nomes, Nomes gramática seria substantivo, adjetivo ou advérbio, tá, pessoal? Lembrando isso daí, que eu sempre comento com vocês em sala. E as preposições que mais comumente elas vão exigir, tá? Então, nós temos a palavra adepto a, alheio a, ansioso pode ser usado para, por ou de, apto pode ser a ou para, aversão a e por, feliz de, por, em ou com, favorável a, imune a ou de, contente com, por e de, indiferente a, inofensivo a e para, junto a, de e com, próximo pode ser tanto a quanto de, referente a, simpatia a alguém ou por alguém, tendência a algo ou para algo, paralelo a e relativo a. Então, essas são algumas preposições, O que está em vermelho são as preposições
E o que está em azul são substantivos, adjetivos e ou advérbios, ok? Na apostila, na página 23 da teoria, capítulo 5, tem mais alguns exemplos, tudo bem? No programa de hoje, ouviremos um texto de Carlos Drummond de Andrade chamado Antigamente que ilustrará como a linguagem vai se modificando através dos tempos. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles. Eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos. Completavam primaveras, em geral 18. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Os mais idosos, depois da janta, faziam um quilo, saindo para tomar fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano, os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de 11 varas e até em calças pardas. Não admira que dessem com os burros na água. Se mandavam seus respeitos a alguém, o portador garantia-lhes: farei presente. Outros, ao cruzarem com o sacerdote, tiravam o chapéu exclamando: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ao que o reverendíssimo correspondia: para sempre seja louvado. E os eruditos, se alguém espirrava, sinal de defluxo, eram impelidos a exortar: Dominus tecum. Embora sem saber da missa metade, os presunçosos queriam ensinar Padre Nosso ao vigário, e com isso metiam a mão em cumbuca. Era natural que com eles se perdesse a tramontana. A pessoa cheia de melindres ficava sentida com a desfeita que lhe faziam, quando, por exemplo, insinuavam que seu filho era artioso. Verdade seja que às vezes os meninos eram mesmo encapetados, chegava a pitar escondido atrás da igreja. As meninas não, verdadeiros cromos, umas tetéias. Antigamente, certos tipos faziam negócios e ficavam a vir navios. Outros eram pegados com a boca na botija, contavam tudo tintim por tintim, iam comer o pão que o diabo amassou lá onde Judas perdeu as botas. Uns raros amarravam o cachorro com linguiça, e alguns ouviam cantar o galo, mas não sabiam onde. As famílias faziam sortimento na venda, tinham conta no carniceiro e arrematavam qualquer quitanda que passasse à porta, desde que o moleque do tabuleiro, quase sempre um cabrito, não tivesse catinga. Acolhiam com satisfação a visita do cometa, que andando por trazia novidades de baixo, ou seja, da costa do Rio de Janeiro. Ele vinha dar 2 dedos de prosa e deixar de presente ao dono da casa um canivete Roscoff. As donzelas punham carmim e chegava à sacada para vê-lo apiar do macho faceiro. Infelizmente, alguns eram mais do que velhacos, eram grandecíssimos tratantes. Acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor, e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tísica, feia era o gálico. Não havia fotógrafos, mas retratistas, e os cristãos não morriam, descansavam. Mas tudo isso era antigamente, isto é, outrora. Espero que vocês tenham gostado do texto, pessoal.